Pronto, então, boa noite, gente. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito, muito feliz de todas vocês estarem aqui. Estou feliz por vocês já terem me dado esse feedback. Todo mundo está me vendo e ouvindo bem. Vou pedir só essa gentileza para todo mundo desligar o microfone, tá? Depois eu vou ter a oportunidade de todo mundo poder perguntar, né, tirar suas dúvidas. Eu quero ter hoje um momento bem, bem particular com cada uma, né? E vamos começar essa aula sem demoras, porque eu quero conseguir realmente ajudar vocês todas nessa noite, tá bom? Então me digam se vocês já estão conseguindo ver a minha tela, se eu compartilhei a minha tela com vocês, que eu quero todo mundo vendo aí bem. Tá, deixa eu colocar para cá tudo isso para depois não atrapalhar a gravação. Então, gente, eu vou lá, eu vou começar. Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer o bebê dormir a noite inteira, né? E realmente mostrar um pouquinho mais do método Durma Bem, como é que eu trabalho na consultoria, como é que eu trabalho hoje com as alunas do Durma Bem, né? Como é que funciona isso? E a pergunta que não quer calar, que a maioria das mamães me perguntam, Luana, como a minha gestação, como, né, o parto, o nascimento, esse pós-parto, como isso pode afetar com o sono do bebê, tá bom? Então vamos lá. Então, hoje você vai aprender esse passo a passo do Durma Bem e descobrir como a sua gestação pode afetar o sono do bebê, tá? Depois esse material não precisa anotar, que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp. Anota mais o, né, que foi insight para você. Então, o melhor, né? Você vai descobrir o real motivo pelo qual o seu bebê não dorme e como resolver isso de forma simples e descomplicada, tá bem? Então, eu sei, né? Muitas de vocês aqui, eu converso no direct, nos stories, me relatam, né? Já um cansaço excessivo, já tentou de tudo, algumas já compraram curso, já compraram consultoria, e o bebê ainda não dorme a noite inteira, né? Então, nessa noite, eu quero explicar um pouquinho para vocês quais são esses principais motivos porque o seu bebê não dorme, porque você já tentou de tudo e talvez não tenha conseguido, tá? Então, assim, para começar, eu quero mostrar um pouquinho aqui de alguns resultados de algumas mães amigas, que eu sou muito orgulhosa, assim, me impactou muito, né? Todas me impactam, todas eu fico muito feliz. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né? A Bruna, a Vanessa, que já tinham feito vários cursos, várias consultorias, seus bebês ainda não faziam sonecas boas, eram sonecas curtas e acordavam várias vezes na noite, né? A Bruna aqui, ela é do interior de São Paulo e ela disse aqui que ela já tinha comprado e nada fazia sentido para ela, né? Já a Vanessa também, ela fez algumas consultorias e ela sentia uma pressão, uma dificuldade de pôr em prática, né? Como fosse o dia inteiro ficar fazendo o bebê dormir. E ela me relatou que a consultoria estava sendo tão leve. Aqui ela já me contou, né? Ó, Luana, boa tarde, é sábado, mas eu tive que mandar mensagem. Temos o mais novo dorminhoco aqui, né? O Bento já, antes não faziam sonecas longas, nesse dia ele fez já de cara, 3 dias depois de aplicação do método, ele já estava dormindo 2 horas seguidas aí de soneca, né? A Patrícia tinha uma bebezinha que só dormia no colo e mamando. Gente, que incrível. Ela aqui contou outro dia, eu até coloquei esse depoimento nos stories, né? Alguns dias ela aplicando o método Durma Bem, ela já conseguiu evolução, né? E ela já conseguiu fazer com que a Olivia dormisse sozinha. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês antes da gente começar no conteúdo aqui. A Luana tem 1000 novidades maravilhosas. Nem sei qual eu conto primeiro. Vou começar pela mais impressionante de todas. Fui largar, ela fala largar a Olivia, né? Que é tirar do peito e conseguir colocar no berço no início da noite. E ela acordou total, né? Mas como não chorou, ela ficou ali balançando, fazendo xixi, apoiado o braço no berço, com os olhos fechados, né? E depois
ela deitou na cama e ficou olhando. Então, tipo, ela deu essa oportunidade para a Olivia dormir de outra forma. Mas aqui são todas, né, já a tentativa depois da aplicação do método. E aqui, resumindo para vocês, ela disse: Pimba, dormiu sozinha. Né? E depois a segunda boa notícia é que as sonecas também ela já estava conseguindo evoluir e já estava ali quase um mês dormindo a noite inteira. E ela disse: não sei nem como agradecer pela essa dose imensa de confiança e coragem após a consultoria. Faz um mês que a minha vida mudou muito. Eu estou dormindo bem agora. Imagina você poder também conseguir esses resultados, né? E aí, Luana, só bebê grande ou só bebê maiorzinho que vai conseguir dormir a noite inteira? Não. Olha só aqui a Maria, com o bebê dela de 45 dias, já dormindo, né? Dormindo às 8h30, acordando ali 5 horas, né? Para mamar, para um bebê de 45 dias dormir tudo isso é um excelente resultado, né? Aqui, minhas que estão no Instagram, eu estou aqui no Zoom, tá? O link está lá nos stories. Vocês podem conseguir olhar o material pelos stories, pelo Instagram. Não consigo compartilhar, na verdade, eu nem sei como fazer. E aqui um pouquinho já do grupo do Durma Bem, as meninas compartilhando, né? Que era a segunda noite que a bebê dela já dormiu a noite inteira, ela nem assistiu todas as aulas, mas ela começou já a colocar em prática o passo a passo do Durma Bem, ela já estava colhendo bons frutos. Olha que coisa maravilhosa. E por último, gente, aqui, para a gente poder começar essa aula, queria mostrar um pouquinho o caso da Michelle e da Cileide, que me emocionou muito, porque a Michelle, ela tinha uma situação, assim, bem crítica. Ela tinha 5 anos que ela não sabia o que era dormir uma noite inteira. A bebê dela, quando menor, tinha muita dificuldade de dormir. Era a ponto assim dela ir só dormir 1 hora da manhã. Às vezes ela me contou que 7 horas da manhã era a hora que a bebê estava começando o sono noturno. Imagina o cansaço dessa mãe, né? E olha só o que ela escreveu, a Michelle. Sem dúvidas, foi o melhor investimento que eu fiz. Depois de ser mãe, se eu tivesse te conhecido, né, antes seria tudo diferente. Desde o nosso primeiro encontro, gente, foi uma sessão só, que ela dorme a noite inteira. Ficamos mais próximas, menos estressadas, mais calmas. Fiz os florais, que eu vou falar um pouquinho mais já já, tanto para mim quanto para ela, né? Porque o bebê pode tomar o floral sim, e a mãe também vai ajudar nesse processo, tá? E ajudou bastante na agitação dela. Até mesmo na escola, eu percebo que ela está mais concentrada, porque até nos mínimos detalhes ela está contando, né? Ela era mais fechada, ela não contava como era a escola, e quando ela tentava se conectar, ela percebia uma agitação. Vou explicar, isso é comum, né? De acordo com o que o bebê experienciou ali na gestação ou no nascimento, vocês vão entender o porquê disso já já. Eu só tenho a agradecer mesmo. Sinto que foi um presente que eu dei para mim, né? E quero ainda fazer outras sessões, é que ela nos falou. E aqui a Cileide, que é mãe de dois, não sei se a Sil tá aí, mas a mãe do Gabriel e da Giovana, né? O Gabriel tem 3 anos e 2 meses, era um bebê que mamava o dia inteiro e a noite inteira, literalmente. Nós fizemos um trabalho ali de 3, 4 semanas com passo a passo, durma bem. E ele passou a começar a dormir melhor, ele fazia muita birra, ele era muito irritado, né? E ela já disse aqui, o Gabriel já tá pegando no sono mais rápido e dormindo a noite inteira. Não pede mais o peito e as birras vêm melhorando. Sei que não é linear, né? Porque tem todo um processo por detrás, vocês vão aprender hoje. Continuamos com o floral e tá tudo melhorando. Imagina essa mãe, 3 anos e 2 meses, né? Sem dormir ali, né? Com um bebê que só dormia mamando de dia e de noite. E essa aqui, né? A Cileide também, mãe de dois, né? Com a filhinha dela que já tem 10 anos. E isso foi um fato, assim, muito marcante para mim. Por quê? Eram 10 anos, ela tem 10 anos sem dormir a noite inteira. Imagina, você que tem um bebê recém-nascido, você tem que ter um bebê menorzinho, né, e já está passando por esse processo de privação de sono, eu imagino o quanto você fica cansada, né, e tem essa dificuldade para poder fazer as coisas mesmo. Depois me contem aí no chat como é que você se sente quando o bebê não dorme, como é que você acorda, né, como é que é essa disposição aí quando o bebê não dorme. Imagina se Leide há 10 anos passando por essa dificuldade, né? Então,
Aqui nós fizemos uma sessão de terapia e nós conseguimos descobrir o real motivo. E nessa única sessão nós fizemos a liberação emocional e ela já passou a dormir a noite inteira. Olha que incrível isso. Luana, sempre vai ser assim em uma sessão? Não sei. Tem bebê que precisa de uma, bebê que precisa de mais, né? É de acordo com a história de gestação. E é isso que eu quero ensinar para vocês nessa noite, tá bom? Mas chega de toda a história, né? Como eu disse, eu tenho muito conteúdo e eu quero conseguir aproveitar o máximo essa uma hora aqui com vocês, tá? Então, eu quero mostrar realmente como você pode atingir esses resultados e garantir o desenvolvimento saudável do seu bebê e conquistar o seu descanso merecido. Porque nós, mães, merecemos esse descanso, não é mesmo? Mas deixa eu só me apresentar um pouquinho, né? Não sei se é todas aqui, tem bastante gente que chegou nova há pouco tempo no Instagram, né? E eu quero contar um pouquinho, né? Quem sou eu, né? Então, para você entender e poder me ouvir esses próximos minutinhos, eu queria me apresentar. Eu sou Luana Lima, né? Eu sou especialista integrativa em sono infantil, né? E aqui eu coloco algumas das minhas formações. Sou educadora parental com certificação nacional pelo Instituto IAN, né? E certificação internacional pelo Family Wellness, né? Além de outras formações que vocês vão entender um pouquinho mais da minha história, né, aqui com o sono dos meus filhos, né? Sou formada também em neurociência, psicologia da gravidez, parto e puerpério, por dois métodos bem renomados, que é o Gama e a Origem da Vida. Sou terapeuta materna e vibracional, especialista em saúde emocional da mulher e do bebê, com algumas técnicas de PNL e EFT. E sou a criadora do método Durma Bem, vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. E como tudo isso começou? Como tudo isso começou, Luana? Como é que aconteceu tudo isso? Né? Eu quero contar um pouquinho para vocês disso. Eu era engenheira, né? Não tinha nada a ver com sono. Trabalhei por 10 anos na área de indústria de alimentos, fiz carreira, conquistei todos os meus sonhos, mas eu sentia que me faltava algo, sabe? E eu sabia que eram os meus filhos, né? Eu não tinha muito tempo e eu queria muito ser mãe de um casal. E foi quando eu comecei a fazer a tentativa para conseguir engravidar. E eu tentei por 2 anos. E até que eu consegui engravidar. E eu não sei vocês, mas eu tinha muito medo do parto. E eu me preparei para o parto. Estudei sobre a gestação, sobre o parto. Eu me preparei para o parto. Por mais que as pessoas me davam é, conselhos, não sei se vocês foram assim quanto gestantes, todo mundo aparecia para dar um conselho. Mas eu me preparava para o parto, eu tinha medo era do parto. Mas quando, né, meu filho nasceu, o mais velho, o Felipe, que hoje está com 4 aninhos, né, esse sonho começou a virar um pesadelo, tá? O meu filho teve icterícia, ele precisou de internação logo que ele nasceu, né? E quando ele teve alta e eu voltei para casa, ele simplesmente não dormia, né? Ninguém me disse que os bebês não dormiam, né? E ele chorava muito, ele brigava contra o sono, era um terror assim o dia inteiro e eu comecei a ficar exausta, exausta mesmo, gente. E aí aquele sonho de ser mãe começou, né, me balançar, porque eu confesso para vocês que eu me arrependi de ser mãe por um tempo, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida, bem triste, para ser sincera com vocês e eu não sabia, né, o que realmente fazer. Foi quando eu comecei a estudar, comprar curso, comprar consultoria, no intuito de ajudar o meu filho, né, a dormir bem, né? Quem tá aqui no Instagram, gente, eu tô lá no Zoom, o link tá nos stories, tá? Porque talvez vocês estejam olhando, eu olhando para cá, mas é que o material tá lá. Não consigo apresentar aqui nos stories. Foi aí, meninas, que no auge do meu cansaço, eu encontrei a psicologia pré-perinatal, ou psicologia da gestação parto-puerpério, falando, né, de forma mais resumida. E apesar de ter mais de 100 anos de estudo, eram pouquíssimos livros em português. Na verdade, só dois, até coloquei aqui para vocês, os livros que eu encontrei na época, em português. E os cursos, quando eu fui buscar ajuda, eram cursos voltados para médico, para pediatra, né? Me deu um desânimo na época, mas aí eu não desisti, porque eu comecei a entender um pouquinho e eu queria mais saber dessa história. Então, eu acabei fazendo 2 especializações em sono infantil e 2 também em psicologia pré-perinatal. Eu gastei mais de R$ 40.000 em estudo,
para ajudar meu filho a dormir. Por quê, gente? Porque eu comecei a pesquisar na internet, eu não sei vocês, mas eu me frustrava, porque eu via, todas as coisas que eu via na internet era como fosse receita de bolo, é porque a rotina, é porque se você tem que cuidar da janela de sono, você tem que cuidar da higiene de sono, deixa de chorar, não pode deixar dormir sem mamar, dormir mamando, você tem que deixar, né, dormir sem mamar, sem indução, tem que... Eu escutava essas coisas e para mim não fazia sentido. Não fazia sentido o bebê ter que dormir sem a mãe. Como é que isso podia acontecer, sabe? Eu não conseguia entender isso. E aí foi quando eu descobri, tá? Isso em relação à psicologia pré-natal. Eu estou tentando mutar aqui, eu vou pedir para as minhas amigas, mães amigas aqui do Zoom, colocar no chat aí para todo mundo mutar, para não atrapalhar e não me desconcentrar. E aí eu descobri como o cérebro do bebê é formado. Eu descobri a teoria do nervo vago. Eu quero explicar aqui para vocês. Ô Ednilson, eu vou responder todas as perguntas lá no Zoom daqui a pouquinho, tá? Eu vou abrir esse espaço lá no Zoom. E eu não vou conseguir responder todas aqui do Instagram que estão subindo. Mas fica à vontade para entrar nos stories e entrar no link. Aí você pode pôr no chat lá que eu vou responder todas lá, tá bom? Então eu descobri como esse cérebro é formado. E aqui eu vou mostrar já um pouquinho para vocês e como é essa arquitetura. O que que é o nervo vago? Por que que o bebê dorme mamando? E para mim isso foi sensacional, porque eu encontrei as respostas. Então, gente, é exatamente isso que eu vou te ensinar, que eu quero ensinar para todas vocês hoje. Como o cérebro do bebê é formado e por que ele não dorme. Então, se você conseguir aí, pega papel e caneta, que a aula vai realmente começar agora. E eu vou entregar tudo que eu sei para vocês aqui, tá? De conteúdo. Então, como é que é esse sono na visão integrativa? Como é que a Luana trabalha e como é que eu entendi? Eu entendi que as crianças não precisam ser ensinadas a dormir, como todo mundo fala aí. Eu entendi que as crianças, os bebês, eles precisam ser encorajados a entender que adormecer pode ser, sim, uma experiência maravilhosa, tanto para o corpo, para a mente, para emoções e para a alma. Não tem como a gente separar, né? É importante vocês olharem o bebê como realmente como essas quatro dimensões. Por quê, Luana? Porque nós vivemos apenas 10% consciente. O nosso cérebro é apenas 10% consciente, 90% é inconsciente, ou seja, 75% do nosso dia a dia é sensação, é sentimento, é energia. Vou explicar para vocês aqui um pouquinho melhor. Então, como é que se forma esse cérebro do bebê, Luana? No primeiro trimestre da gestação, após a fecundação ali, a implantação, né, na cavidade uterina, os primeiros órgãos começam a se desenvolver e funcionar. Os primeiros são o coração e o cérebro. Então, assim, tudo que a mamãe grávida pensa e sente é comunicado para o bebê, que está ali por nascer, por meio de neurohormônios, né? Trocando em miúdos, assim como o cordão umbilical ali, você passa todos os nutrientes que o bebê precisa, você também passa os seus sentimentos. Se você está bem, se você está triste, se você está ansioso, se você está agitado, se está trabalhando muito. Então, como é que foi a sua gestação? Coloca aqui no chat para mim. Como é que foi a sua gestação? Se você acha que você passou calma, se você passou mais agitada, se você teve algum estresse, se você passou algum luto, que eu vou contar para vocês já já o que, que cada situação dessa pode influenciar no sono do bebê, tá? E aí eu coloquei um trecho do livro do Bebê do Amanhã aqui, que é assim como um vírus de computador corrompe gradualmente os programas e qualquer sistema ele infecta, também a ansiedade, a depressão, o estresse da mãe alteram a inteligência e a personalidade do bebê, pois recriam circuitos no cérebro e essa programação vai determinar a grande medida da arquitetura do cérebro e do indivíduo do bebê a vida inteira. Olha só que profundo isso, gente. Então, aqui, ó, só para nível de conhecimento, o cérebro e a gestação. O primeiro trimestre desenvolve essa parte do sistema reptiliano. E essa parte aqui, gente, é a parte do instinto da sobrevivência. E é a parte também que eu sempre ativo e eu produzo mais cortisol, né? Vocês sabem que o cortisol é o hormônio que, que inibe aí, né? Que atrapalha o sono, vamos dizer assim. No segundo semestre começa a desenvolver essa parte do sistema límbico, que é que são as emoções, os sentimentos,
No terceiro trimestre é o neocórtex, que é a parte da razão, dos pensamentos, decisões. Essa parte aqui, por mais que ela comece a se desenvolver no terceiro trimestre da gestação, ela só vai começar a ser realmente estabelecida quando o bebê tem por volta ali de 2, 3 anos, que a região do cérebro começa a integrar. E é, né, após o nascimento que o córtex pré-frontal, que coordena as demais áreas da cognição, né, da atenção, ela começa a ser realmente a ser desenvolvida. Quando aqui que tudo isso tem a ver com o sono. Vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Como o cortisol se forma? A presença de hormônios de estresse. O cortisol em alto nível inibe o desenvolvimento neural, podendo até matar alguns neurônios formados ainda dentro da barriga da mamãe. Então, o cortisol ele é produzido por essa glândula suprarrenal, né? E ela deixa o organismo inteiro em estado de alerta. Então, uma presença grande de cortisol no organismo da mulher gestante vai propiciar o desenvolvimento de um cérebro em estado de maior alerta, ou seja, um bebê mais hipervigilante. Aqui no Instagram, o Genilson colocou assim: é normal um neném de 8 dias de vida querer muito peito e ficar irritado, bravo, agitado demais? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Hoje vai agitar, é? possivelmente, meninas, eu vou pedir só para vocês ligarem o áudio aqui no Zoom, porque eu não vou conseguir desligar de todas, tá? A Mariana e acho que é a Camila que está com o áudio aberto. Tá? Então, essa presença desse cortisol, ele vai emitir esse estado de luta ou fuga do bebê. Então, aqui eu peguei o gancho nessa pergunta para dizer, às vezes não vai ser normal. Por quê? Porque o bebê, se ele sentir muito estresse na gestação, ele pode sim chorar mais, ele fica mais bravo, fica mais irritado. E aí ele não vai conseguir dormir a noite inteira, porque esse cérebro, ele vai se formando hipervigilante. Então, eventos estressores, eventos tóxicos, até mesmo a jornada de trabalho da mãe, ela pode atrapalhar. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês nessa imagem, para ficar mais claro o que eu estou falando. E como o estresse pode mudar a arquitetura do cérebro do bebê. Olha aqui, isso aqui são neurônios, tá? Neurônios numa formação de uma gestação mais tranquila, onde a mãe sentiu prazer, onde a mãe foi feliz, onde a mãe conversou com a barriga, ela produziu mais ocitocina, né? Não produziu tanto cortisol assim. Olha tanto de ramificação que tem esse cérebro. Agora, um cérebro de um bebê onde a mãe passou muito estresse durante a gestação, onde a mãe quase não conversava com a barriga, onde a mãe teve alguma dificuldade. Olha como as ramificações são menores. Olha a diferença aqui. Imagina? Então, tudo isso pode afetar diretamente. Meu Deus, Luana, eu estou chocada com essa informação. Eu também fiquei quando eu recebi, né? Eu tinha muita culpa quando eu recebi essa informação. Não tem como é que eu faço para mudar isso? A parte boa é que o nosso cérebro tem um mecanismo chamado de neuroplasticidade. Então, por 90 dias, nós podemos mudar todo esse cenário aqui, né? Um ciclo psíquico na vida do bebê ou da criança. Tá? Então, ou seja, tudo que você sentiu desde o primeiro dia da gestação, não é no final, não é no parto, não é no pós-parto, é desde o primeiro dia da gestação. Seu bebê sentiu. E isso pode ter interferido na arquitetura do cérebro dele, de como ele pensa, de como sente, né? E aí me conta aqui como é que foi a sua reação a descobrir que estava grávida. Quem está aqui no chat, no Zoom, conta aqui como é que foi a sua reação. Você ficou feliz? Você se assustou? Você teve medo? Você ficou insegura? Tinha preferência de algum sexo? Tem uma mãe que queria muito ter uma menina, tem uma mãe que queria muito ter um menino, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui no chat que eu vou abrir, eu quero ouvir cada uma de vocês já já aqui, né? Se você conversava realmente com a barriga ou não, né? Como é que foi isso? E no parto? Vocês tiveram a hora de ouro, né? A famosa golden hour, que é aquele primeiro momento que o bebê sai da barriga, independente ali de ser parto normal ou cesariana, ser uma cesárea de emergência ou uma cesárea agendada. Esse bebê veio para o seu colo, né? Esse bebê teve esse pele com pele, esse olho no olho, porque tudo que um bebê precisa, tudo que um bebê quer ao nascer é se conectar com a sua mãe, né? Através do contato pele com pele. Vocês sabiam que até mesmo os batimentos cardíacos do bebê, eles são regulados, eles são, né, corregulados com os batimentos da mãe na hora que ele nasce?
Olha só, e é aí que o bebê começa a estabelecer o seu primeiro nível de segurança, né? Que será importante depois para ele dormir. Olha o quanto de informação vocês já estão recebendo aqui, né? Oi, Ana, nesse Zoom, né? O material tá todo no Zoom e as perguntas eu vou responder pelo Zoom, tá bom? E aí, todas essas fases definem quem nós somos, gente. A descoberta da gestação. Como é que você reagiu, esse bebê sentiu. Então, ali ele vai começar a montar seus primeiros imprints emocionais. Será que eu sou bem-vindo? Será que eu sou amado? Será que eu posso me acalmar? Né? A multiplicação celular já vai ser com aquele sentimento. Se é aquele sentimento de amor, de conexão, ou se é aquele sentimento de rejeição. Porque às vezes a gente rejeitou. Às vezes a gente não estava se sentindo pronta, às vezes não estava, não foi uma gestação planejada. E tá tudo bem, mas, né, aquele vai ser o primeiro imprint emocional do bebê. Então, tudo isso é muito importante para o sono. No nascimento também, o tipo do parto, se o parto foi rápido, se foi demorado, se teve sofrimento fetal, se teve analgesia ou não teve, tudo isso vai influenciar diretamente nos primeiros imprints emocionais do bebê e nesse relacionamento do bebê com o papai, com a mamãe, com a avó, com as outras pessoas, a golden hour e o pós-parto, até mesmo os procedimentos rotineiros, como o primeiro banho, o teste do pezinho, da orelhinha, aqui na foto é um bebê com icterícia, assim como eu contei que o Felipe ficou e precisou fazer esse banho de luz, né? Alguns bebês podem interpretar isso como um momento muito traumático, um momento muito sofrido. Isso vocês vão entender um pouquinho mais aqui à medida que eu avanço, né? Por quê? Todos esses eventos podem sim ser traumáticos para um bebê, segundo a interpretação dele, tá? Então, primeiro, até para não entrar nesses eventos traumáticos que vocês mais me perguntam e mais querem saber, eu quero explicar um pouquinho o que que é trauma, tá? Então, o que que é trauma, Luana? Trauma, eu até respondi um pouquinho hoje nos stories para uma mamãe. É qualquer acontecimento na vida de um indivíduo que, devido à sua intensidade, esse sentimento, né, esse acontecimento, ele impede de ter uma reação adequada, produzindo algum transtorno psíquico. Ou seja, tudo aquilo que o nosso cérebro não consegue é, raciocinar ou reagir de forma adequada naquele momento passa a ser um gatilho. Vou dar um exemplo. Tem uma mãe que não estava preparada para ser mãe, não estava esperando aquela gestação, entende? E aquilo foi muito intenso para ela. Então, dependendo de como ela reagiu, aquilo vai ser um gatilho. Vai ser um gatilho para trazer algumas memórias da sua infância, da sua vida. Eu gosto muito do exemplo da barata. Às vezes, a primeira vez que você vê uma barata, não sei se já foi na vida adulta, foi na infância, a barata normalmente dá um susto na gente, né? Passa e dá um susto. Se você não conseguiu, o seu cérebro não conseguiu raciocinar naquela hora, aquilo pode passar a ser um gatilho para ti. E toda vez que você vê a barata, você vai se assustar e vai trazer aquele movimento no seu corpo. Então, às vezes, a gente tem um conceito errado que trauma é uma coisa muito distante, é um sofrimento muito grande. E não é. Trauma é qualquer acontecimento que, devido à sua intensidade, o nosso cérebro não consegue produzir uma reação na hora. E isso vai produzir algum transtorno psíquico depois. Né? E quando eu falo de transtorno psíquico, não estou falando da criança ter convulsão, do bebê ter alguma coisa mais grave, não. Estou dizendo dessa reação, que pode ser esse choro demasiado, pode ser até mesmo a questão de eu ficar demais, querer ficar demais do peito, ter uma ansiedade maior, eu ter uma agitação maior, ter uma fase de birra maior. Entende a importância disso? E aí a pergunta que vocês sempre, né, me fazem: quais são os eventos traumáticos que podem afetar no sono, Luana? Uma gestação não planejada, como a gente já viu aqui nos stories e no material anterior. Expectativa do sexo oposto. Eu já atendi bebê que a mãe chorou por 6 meses. 6 meses porque ela queria uma menina e veio um menino. E aquele bebê era extremamente apegado, era extremamente inseguro, sensível. Então, o bebê sente essa dor, né? É o primeiro imprint emocional. E aí, quando eu falo de trauma, eu sempre tenho duas posições. Eu tenho o bebê, a criança, nós, associado ou dissociado. Porque é muito intrínseco da característica e da personalidade do bebê. Tem bebê que chora, chora, chora e pede o colo, pede o peito, sabe, de forma intensa. Mas tem bebê
que ele já fica quietinho. Sabe esses bebês, principalmente esses bebês que passam aí por treinamento do sono, onde a mãe deixa o bebê chorar, chorar, chorar para aprender a dormir, como um monte de gente ensina por aí? Então, esse bebê ele vai dormir, ele vai parar de chorar, porque é um mecanismo do cérebro dele. Quer dizer o quê? Eu tô chorando tanto, eu tô gastando energia, a minha mãe não tá vindo pegar, eu preciso criar outra forma para me conseguir me acalmar e conseguir dormir. Pensa que judiação. E aí, se esse bebê tem algum desses traumas aqui que eu tô falando para vocês, esse bebê está sendo retraumatizado com uma técnica dessa de deixar o bebê chorar para dormir, entende? Como isso é brutal e não faz sentido. Então, qualquer evento traumático, expectativa do sexo oposto, brigas, agressões. Ah, Luana, é uma briga intensa? Às vezes, eu já atendi mães e casos lá dentro do curso Durma Bem, da curso consultoria, de mamães que recém casaram, planejaram tudo, mas estavam ali gestante e estavam reformando o apartamento para eles poderem mudar e receber esse bebê. E toda obra a gente sabe que é um estresse, né? Olhar, nem sempre sai como a gente planeja, é pedreiro, é coisa para comprar, é isso, aquilo. Então, aquele momento foi traumático, aquele foi um estresse para ela, tá? Luto, nós vemos de uma pandemia, todos nós passamos por luto, direto ou indiretamente. Então, nós não sabemos o quanto nossos bebês foram afetados pela pandemia, né? Nós mesmos, eu mesmo pari no meio da pandemia. A Isabela, ela nasceu numa aula isolada, naquela tensão. Não sei, me contem aqui no chat se alguma mamãe passou por isso na pandemia, na hora de parir. Aquela tensão, porque meu marido não podia entrar, né? E ali com muita conversa, muita briga, por último ali, ele deixaram ele entrar, ele ia acompanhar o parto, né? Mas era uma tensão, né? Então, a pandemia a gente não sabe. Hoje eu vou atendendo muitos casos que tem bebê que passaram pela pandemia e foi tudo bem, mas tem bebê que foi insuportável. Teve mamãe que perdeu a própria mãe, o pai, o avô, né? Alguém enquanto grávida. Imagina qual o imprint emocional desse bebê, né? Fertilizações in vitro, né? Gestação durante a pandemia, como eu falei, perda do bebê anterior, um aborto. Aqui eu vou entrar um pouquinho, não vou conseguir ir a fundo, mas bebê de pandemia, bebê que sofreu um aborto, bebê que às vezes a mãe teve ou tem durante essa gestação um mioma, um ovário policístico, uma endometriose, né? Segundo a psicologia da gestação, esse esse útero, ele tem ali a memória estressora, ele tem a memória irritável, vamos dizer, e esse bebê vai sentir. E aí, se a mãe não conversava com a barriga, a mãe tinha uma vida agitada, né, não conseguia produzir mais ocitocina do que cortisol, porque todo momento nós estamos produzindo ocitocina e cortisol no nosso corpo. Esse bebê, ele vai ter mais cortisol no corpo, mais cortisol no cérebro, do que a ocitocina, do que a dopamina, do que a serotonina. Por isso a importância, né, de nós estarmos bem, do nosso emocional estar legal, para a gente conseguir produzir esses neurotransmissores já com o bebê nascido também, que é importante, que eu vou chegar um pouquinho mais, tá? Perda do irmão gêmeo é muito comum. Talvez você não saiba, mas 60% das gestações começam gemelares. E muitas vezes você nem sabe que você tinha dois bebês. Na terapia é muito comum acontecer, né? Vamos avaliando, e aí vamos entender. O bebê sabe que ele tinha um irmão e ele perdeu naquele momento. Então, às vezes, é ali na implantação, no momento do espermatozoide com o óvulo, e isso tudo fica no imprint emocional desse bebê, tá? Depressão durante a gestação ou no pós-parto, doenças de risco de morte, todos esses podem ser eventos traumáticos que afetam no sono. E talvez você esteja aqui e me diga, mas Luana, a minha gestação foi planejada, foi tranquila, foi desejada. Eu senti muito prazer, eu não trabalhei, eu dormia bem, né? Mas o meu bebê não dorme, e aí? E aí eu convido você a fazer essa reflexão aqui. Será que nos 9 meses você não nenhuma vez sentiu insegurança? No turbilhão, né, de emoções que é estar gestante, você não sentiu é, tristeza, raiva, não teve incoerência ali nas suas emoções? No parto, será que não teve medo? Todas nós, muitas, temos medo da anestesia, da própria dor do parto,
né? Insegurança, vontade de desistir, a própria Golden Hour, 60% dos nascimentos, ainda por mais que no Brasil diga que os partos são humanizados, não tem bem esse humanizado assim. Muitas vezes o bebê é manipulado sim, o bebê não fica ali o tempo que ele deveria ficar com a mãe, não tem o corte tardio do cordão umbilical. E que eu vou falar logo mais sobre as dinâmicas familiares, sobre essa epigenética que vem também no nosso DNA, né, das nossas últimas gerações, que é o que a nossa mãe sentiu, que é o que a nossa avó sentiu, né, que a nossa bisavó sentiu. Tudo isso pode vir nessa memória emocional do bebê aí, tá? Então, lembre-se que não é do ponto de vista da mãe. Às vezes você está dizendo, a minha gestação foi maravilhosa. Para mim, a minha gestação foi maravilhosa. Mas depois eu fui entender, meus dois filhos tinham um monte de traumas. Até coloquei hoje no Stories. Eu já fiz várias terapias com o Felipe. Hoje eles dormem a noite inteira. Mas a gente vai descobrindo pouco a pouco alguns imprints emocionais que o bebê fica, que não vai afetar só o sono. Então a gente vai trabalhando, né, em todos os pontos. E hoje eu já tenho uma mentalidade diferente. Eu tenho toda esse planejamento, esse cuidado de educação emocional, porque vocês vão entender um pouquinho mais para quem está aqui no Zoom acompanhando, né, o material, como a importância, tá? A importância de nós estarmos bem e dessa interpretação do bebê, tá? Ó, a Glaucia disse aqui, minha gestação foi muito conturbada, muita ansiedade. Sim, com certeza o seu bebê tem esse empenho emocional dessa agitação, né? Ou dessa ansiedade aí. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como que o bebê produz ansiedade já já. Aqui, ó, nesse slide eu quero mostrar para vocês um outro exemplo. Uma mulher, por exemplo, que não sabe que está grávida, né? E ela segue sua vida normal. Às vezes ela sai, bebe um álcool, sai com as amigas, pega peso, né, na academia, mas aquelas células que estão se multiplicando na barriga, ela pode sentir e interpretar a sensação de envenenamento quando ela recebe aquele choque do álcool. Olha que importante e que forte isso. E mais uma vez, eu não quero trazer culpa, nem nenhum sentimento ruim aqui para a mamãe. Eu quero apenas te dar consciência que o teu bebê tem consciência, né, e sente as suas emoções há muito tempo, desde quando ele era uma célula, tá? E essa célula pode sim ser multiplicada, né, com mais cortisol, com um sentimento de mais estresse. E aqui eu quero falar um pouquinho melhor sobre vocês, sobre o que é sono, tá? Sono é uma necessidade do nosso organismo, que se manifesta através de ondas cerebrais, né? Então, sono é um comportamento e dormir é um alimento para o corpo, para a mente, para a alma, para o espírito. Ninguém tem o poder de fazer o outro dormir. Nós temos essa cultura, né? Vou ali fazer meu bebê dormir. Ou, como talvez você já tenha visto aí na internet alguém dizendo, né? Você tem que ensinar o seu bebê a dormir, você tem que ensinar seu filho a dormir. Ninguém tem esse poder. Quem dera eu, quando eu estava passando por toda essa dificuldade, contei com vocês, com o sono dos meus filhos, eu ia lá e fechasse o olho e eles simplesmente dormirem. Ou você que está aí sem dormir, ou tem muita mamãe aqui no Zoom com o bebê no colo, assistindo essa aula, né? Quem dera fosse, né? Me contem aí no chat, a gente tivesse esse poder de fechar o olho para o bebê ir dormir. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, não sei por que a gente se ilude, né, acreditando nessas conversas que o bebê, a gente tem que ensinar o bebê a dormir sozinho, tá? Contem aqui para mim se faz sentido isso, se não faz. Né? E aí eu quero entrar nessa parte aqui um pouquinho mais com vocês. O que precisamos fazer de fato para nossos filhos dormirem melhor, a dormirem bem? Lembra lá que no começo que eu falei que nós somos nosso cérebro de 10% consciente e 90% inconsciente? É importante você olhar o invisível. É importante você começar a olhar o que está no inconsciente do seu bebê. Quais são as memórias biográficas, memórias transgeracionais, a memória de alma para quem acredita. O inconsciente e o invisível do nosso sistema familiar também está no nosso DNA, né? Não é porque a gente não vê aqui o DNA que a gente não acredita, não é? Todo mundo sabe que a gente tem DNA e acredita, né? E o DNA também é energia, ele traz essas informações tanto emocionais da nossa família, das nossas gerações, né? Da nossa mãe, da nossa avó. Estava falando aqui há pouco, antes de começar a aula com uma mãe,
né? O como ela disse que foi brutal o seu desmame, né? O como ela mamou um mês só. Você acha que essa mãe não tem essa memória, né, da sua vida de bebê ainda? E ela não está trazendo isso para sua maternidade? A gente traz, gente, é uma dinâmica inconsciente, está no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente vai agindo, nós somos guiados, né, por essa dinâmica, esse 90% do nosso cérebro que a gente não vê. E aqui eu queria trazer alguns experimentos para algumas mamães que gostam, né, e sempre me perguntam: Ana, eu quero ver método científico, eu quero ver estudo, quero trazer alguns experimentos para vocês, para entenderem e conhecerem um pouquinho mais. Não sei se vocês conhecem, quem conhece, coloca aqui no chat esse experimento do Dr. Masaru Emoto, né? Ele fez alguns experimentos. O que ele fez? Ele colocou aqui a molécula da água e ele começou a falar com as águas, ele expunha a água a conversas, imagens, músicas, sempre palavras positivas e negativas. Então, olha aqui, é uma molécula de água exposta a amor, a palavra obrigado, palavras de apoio, né? Olha só como ficou essa molécula com palavras de ódio, de insulto, de maldição. Olha que incrível. E resumo aqui palavras positivas e negativas. Depois o mesmo experimento repetido no arroz. Outra pessoa repetiu esse experimento em flores. Olha aqui o antes, todas as flores bonitinhas, só que essa recebeu só palavras de eu te amo por 10 dias. Essa não, ela foi ignorada, né? O famoso deixa chorar. Não, não olha para o bebê que ele vai aprender a dormir sozinho, pelo amor. Me dá até um arrepio. Esse bebê foi ignorado e essa planta foi ignorada e essa outra foi com frases de eu te odeio. Depois de 10 dias, olha o eu te amo aqui, quase intacta. Olha o ignorado, morreu. E olha, eu te odeio, todo murcho. Olha isso em flores, gente. Nós estamos falando de água e flores, nós não estamos falando de criança ainda. Agora, imagina com os nossos filhos. Antes, uma gestação com susto, com medo, com insegurança, com carências, porque a gente fica mais carente, né? Me contem aqui se vocês ficaram. A gente fica mais carente na nossa gestação. Às vezes o marido tá ali, a mãe tá ali, a avó, alguém, mas você fala assim, nossa, mas podia me dar mais um aconchego, podia olhar mais para mim. E às vezes você chora, sensível. Me conta aqui se alguém já chorou na gestação, querendo um colo maior, querendo uma atenção do marido. Né? Às vezes não chegou nem a ser uma briga, mas você falava, poxa, ele podia olhar para mim aqui que estou grávida, né? E a gente traz esses sentimentos, é muito comum. E aí depois, o que que a gente tem? Um bebê mais choroso, um bebê mais com medo, aquele famoso bebê grudinho, né? Nós temos todo o mecanismo, vamos dizer, natural, porque somos mamíferos, né? Nós precisamos estar, em contato com a nossa mãe, mas tem toda essa dinâmica inconsciente aí que a psicologia pré-natal nos mostra, tá? Outra situação. Antes, muitas vezes a gente fala, e aqui já vai uma dica, tá? Matéria de aula. Quantas vezes você diz para as pessoas, ou até mesmo para o seu filho, que ele não dorme, que ele é chorão, que ele é medroso, que ele é bagunceiro, às vezes quando é maior, que é preguiçoso, que é nervoso, que faz tudo errado, que só dá trabalho. Às vezes a gente até chega a pensar, né? Por que eu fui engravidar? Como eu falei lá no começo, né? Por que que eu fui engravidar? Eu cheguei a pensar isso. Eu tive essas dificuldades também, né? E aí depois, o que que a gente tem? Bebê inseguro, só dorme no peito, com a chupeta, acorda várias vezes na noite, tem medo do escuro quando é maior, uma criança mais hiperativa, com dificuldade de conexão, dorme bem até certa idade, porque às vezes essa memória é do nascimento, é do pós-parto, e aí depois passa a acordar. Não chora, não se alimenta bem, está dissociado, tá? E aí pior ainda, gente, porque essa por mais que eu disse, a psicologia pré-natal, ela tem mais de 100 anos de estudo, mas é pouca difundida, né, no Brasil hoje. E aí, nós todos temos, né, alguma memória da nossa gestação, do nosso parto também, que nós trazemos para a nossa maternidade. Adultos com insônia, com dificuldade de dormir, né, com, com ansiedade, insegurança, mania de querer controlar tudo, chora sem motivo aparente, compulsão alimentar, desejo ou aprovação, né, uma vontade de aprovação do outro, uma crença que não é capaz. Tudo isso nós trazemos também da nossa gestação, do nosso nascimento. Conta para mim aqui no chat se está fazendo sentido para vocês ou não, né? Se fichas estão caindo aí,
tá? A energia do início da vida constrói a maior parte de quem somos. Se hoje você, como mãe, se sente insegura às vezes, se sente com medo, se sente o que você está fazendo de errado, isso pode estar remetido com situações que você passou lá na sua primeira infância, lá na sua própria gestação, lá no seu próprio nascimento, tá? Crenças de, será que eu não sou bem-vindo? Será que não sou amado? Não sou aceito como sou? Será que não sou capaz? Sou culpado? Nós temos uma tremenda culpa materna que parece que é uma mochila que nós carregamos. De onde começou essa culpa materna? Você já parou para pensar nisso? Né? Será que estou seguro? Tenho mágoa? Tenho medo? Tem muito bebê assim que também já tem mágoa desde novinho. Então, todo comportamento traz uma mensagem, tá? Que é um gatilho que depois vem de uma necessidade. E essa real necessidade é difícil de chegar nela. Devemos observar o todo, o visível e o invisível. Porque dormir ou não dormir, gente, é apenas consequência. Não acredite nessa, que é só uma fase que vai passar. É por isso que eu criei o curso Durma Bem, que é diferente de tudo do que você já viu, né, sobre sono infantil. E infelizmente eu queria assim, né? Já estamos chegando aqui quase uma hora de live, uma hora de aula. Eu queria passar muito conteúdo e eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem dinâmica tudo que tem dentro do curso Durma Bem para vocês, tá? E eu vou deixar esse material também para vocês lerem e estudarem lá dentro do grupo da lista VIP no WhatsApp, tá bom? Ó, a Glaucia falou que fez muito sentido para ela. Então, eu quero te mostrar rapidamente, como eu disse, o que você precisa fazer realmente para ajudar seu filho a dormir, para garantir esse desenvolvimento saudável do seu bebê, sem trauma, sem dificuldade. O passo a passo que eu ensino dentro do curso Durma Bem. Então, vamos lá, tá? Então, dentro do curso Durma Bem, você vai aprender a identificar, e as minhas alunas que estão aqui já sabem, identificar se seu bebê tem um trauma de gestação, nascimento. Como é que seu bebê interpretou? Como é que seu bebê sentiu isso? Então, lá dentro do curso, você consegue saber isso. Você vai aprender a identificar os tipos de choro, né? Teve um pai que colocou aqui na live, no Instagram, né? Meu bebê chora muito, será que é normal? Lá eu ensino vocês a identificar o tipo de choro, aprender a observar o dia a dia. Porque sabe, não sei se vocês sabem, mas tem choro de sono, tem choro de fome, tem choro de dor da alma, tem choro de trauma. Cada bebê tem um tipo de choro, tá? Vou tomar uma água aqui rapidinho e já seguimos. Lá no curso, eu ensino você a observar o que seu filho tem solicitado de dia e na madrugada. Porque o sono, gente, a boa noite de sono, ela começa quando o dia começa. Muitas vezes a gente acha, né, que a rotina de sono, o ritual do sono lá, eu fazer um banho, o banho de camomila, o famoso banho lá, e colocar o bebê para dormir. Não é, quando o dia começa. E lá no curso Durma Bem eu ensino isso, né? Depois identificar como esse comportamento vem de que necessidade? Se é da gestação, se é do parto, se é do pós-parto, tá? Dentro do curso de Turma Bem, eu ensino esse passo a passo. E o principal, você curar todas essas dificuldades. Que coisa maravilhosa isso, né? Você vai aprender também a realmente conectar com o seu bebê, com as suas emoções, com as suas dores de infância, né? Pode estar interferindo aí, impedindo você de dormir, como eu disse. Essa semana eu tive um atendimento, né, de uma mãe que nós tentando entender por que o bebê dela só dormia, mamando, e nós somos numa dor inconsciente dela lá da infância, né, tão profunda, tão única, e cada uma de nós temos essas dores. Eu tinha as minhas, né, vou com propósito, hoje eu já consigo falar e compartilhar muito com vocês. A minha mãe saía para trabalhar, ela precisava trabalhar, né, não nascia em berço de ouro, e eu me sentia rejeitada. Eu me sentia rejeitada porque minha mãe ia trabalhar. Todas nós crianças interpretamos de uma forma. Imagina isso, né? Então, às vezes, as suas emoções hoje, a sua insegurança, também pode estar impedindo o seu bebê de dormir, tá? E dentro do curso do Durma Bem, eu ensino você a analisar isso. E o principal, que a maioria quer saber, a verdade por detrás do bebê que só dorme mamando ou só dorme no colo. Não é receita de bolo. Não caiam nessa que tem na internet, que você precisa deixar o seu bebê dormir sem o peito ou sem o colo, ou
é só assim que ele vai dormir a noite inteira. Eu sim tenho alunas que o bebê dorme mamando e dorme a noite inteira. Mas isso é regra de bolo? Não é. Cada bebê, cada família é única. Cada bebê precisa de um motivo, ele tem um motivo, né? E precisa de uma ajuda para ele poder dormir, seja mamando, seja no colo, de forma. Tem bebê que vai dormir bem sozinho, tem bebê que vai dormir bem mamando, não tem essa. Você precisa descobrir o real motivo por trás dessa necessidade de sucção. Se esse bebê está mamando para ansiedade, por dor, por dificuldade, por conexão, né? Tudo isso é muito importante. E o que é o queridinho das mamães aqui, das alunas do Durma Bem? Aprender a prescrever o floral. Um floral personalizado. Eu sei que muitas de vocês me pedem no direct. Luana, me passa um floral para dormir bem. Existem muitos florais que vão ajudar no sono. Existem muito. Mas talvez esse floral, o floral que é certo para os meus filhos dormir bem, pode ser que não seja o mesmo floral para a Laís aqui dormir bem. Então, lá eu ensino você a identificar a personalidade e as características do teu filho. Porque não adianta você ir lá na farmácia, me contem aqui se alguém já foi lá na farmácia e comprou um floral, comprou um óleo essencial, comprou isso ou comprou aquilo para o seu bebê e não adiantou. Seu bebê não dormiu a noite inteira. Porque não adianta você usar algo que não é personalizado para o teu filho. Então, dentro do curso Durma Bem, eu ensino a você prescrever seu floral e levar na farmácia de manipulação e falar, Tó, eu preciso que faça essas essências aqui, porque essas essências que eu entendi que vão curar o trauma do meu filho, que vão curar a ansiedade, que vão curar essa necessidade de sucção. E não é só o floral que é milagroso, é o conjunto de ações que eu ensino aqui para que vocês possam fazer para ajudar o bebê a dormir, tá? E além de tudo isso, terapias incríveis, terapias para cada um. Tem mamãe que vai se identificar melhor com FT, tem mamãe que vai me identificar melhor com a PNL, com a visualização, com a meditação, né? Então, lá dentro do curso, o Talk Sleep, que para mim é uma técnica maravilhosa de falar com o inconsciente do bebê. Hoje mesmo nos stories eu coloquei um depoimento de uma mamãe de 3 dias, lá do Paraguai, né? 3 dias ela começou a aplicar as técnicas do Durma Bem e o bebê só dormia mamando e no colo 3 meses e ele já passou a aceitar o berço e a dormir sozinho. Olha só que incrível. Você vai construir a rotina que realmente funciona. Como eu sempre falei, hoje eu ainda falei sobre isso nos stories, né? Não é rotina que salva. Cada bebê precisa ter uma rotina. Tem bebê que vai precisar ter a rotina mais rígida, tem bebê que precisa da rotina mais folgada, mais enxuta. Você precisa aprender a conhecer o temperamento do seu bebê, a personalidade do bebê. Porque não adianta fazer rotina se o cérebro do bebê foi formado com mais cortisol e ocitocina. E aí já fica essa grande dica. Luana, eu entendi. Luana, eu produzi mais cortisol do que ocitocina na minha gestação. Eu passei muito estresse, eu passei muito nervoso, eu passei muito susto. Como é que eu faço hoje? Você inverte esse polo. Você busca produzir mais ocitocina, mais dopamina, mais serotonina. Como é que eu busco? Como é que eu produzo isso? Primeiro ponto, você cuidando do seu emocional. Você produzindo. Porque assim, ó, gente, o bebê até os 2 anos de vida, vamos fazer de conta que aqui essa minha mão é a mamãe. A mamãe está aqui. O bebê está aqui. Até os 2 anos, ele vive, o cérebro do bebê, ele ainda está em ondas cerebrais chamadas de teta, né? São ondas mais baixas, são ondas mais devagar, vamos dizer assim, do que a onda de nós adultos. Então, o bebê ele consegue enxergar a mamãe por inteiro. Então, essas dores que eu estou falando, dores da infância, da mamãe, questões emocionais, se você está mais agitado, se você está tendo problema no trabalho, se você está realmente cansada, né? Porque a privação de sono deixa a gente exausta. Esse bebê vai ver você como se tivesse uma nuvem aqui, ó, negra, uma coisa nebulosa ao redor de você. E aí, o que acontece com o cérebro desse bebê? Ele olha para a mamãe, ele não consegue engajar, ele não consegue enxergar a mamãe, ele não consegue se conectar com a mamãe. E aí, por isso que às vezes você faz de tudo e seu bebê não dorme. Porque se você está extremamente cansada, você está exausta, sua vibração está lá embaixo, vibrando na culpa, no cansaço, que tudo isso a privação de sono nos causa.
né? Não é porque você está sendo uma má mãe, não. É porque você está cansada mesmo. E aí, automaticamente, o bebê olha para você e vê aquela nuvem, né? Como fosse uma nuvem ali. O que que o cérebro do bebê faz? Opa, ó, vamos entrar aqui em estado de alerta. Isso está sendo perigoso. Por quê? Porque a mamãe, que era meu braço aqui para me conseguir conectar, ela não está bem. Então, para minha sobrevivência, o bebê começa a produzir, né? Mais cortisol, mais adrenalina, mais esses hormônios que impedem o sono, mais ansiedade. Ele vai ficar mais agitado. Então, é por isso que o seu bebê não dorme. Muitas vezes, você tenta, tenta, tenta e não consegue, né? Ou pior, como eu falei lá, coloca no berço e quer que ele durma sozinho ou quer que deixar chorar para acontecer isso, não vai funcionar. Por isso, porque seu bebê está olhando para você e está vendo essa nuvem negra. Luana, como é que eu desfaço essa nuvem negra? Não é do dia para a noite. É um trabalho de começar a olhar para si, olhar para suas dores, olhar para suas dificuldades, olhar para suas limitações, né? E buscar ajuda, porque eu precisei de ajuda. Para mim conseguir, primeiro ponto, depois que eu descobri o que eu tinha que fazer, eu precisava de alguém para segurar na minha mão e realmente me conduzir nesse processo, para que eu pudesse realmente conseguir conectar com meu filho e conseguir fazer ele dormir bem. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo me entender? Me contem aqui no chat, né? Quem está no Instagram e quiser vir para o Zoom, tá? Minha bateria está quase acabando aqui no Instagram. Então, dentro, e o melhor, isso aqui eu acho incrível também, você vai aprender a encontrar o ritmo do bebê. Às vezes eu fico ouvindo aí as pessoas falando de janela de sono, que a janela de sono vai salvar, que vai fazer o bebê dormir a noite inteira. Não é isso. Cada bebê tem um ritmo. E o que é isso, Luana? O ritmo natural, ele é implementado por uma sequência de atividades. Quando você dá sol da manhã, todos os dias, ó, a Gláucia disse, realmente, quando eu estou mais agitada, minha princesa também fica. É exatamente isso, eles sentem tudo, né? Então, essa sequência de atividades e o sol da manhã vai ajudar a encontrar esse ritmo, vai ajudar a dar previsibilidade para esse bebê. E a previsibilidade proporciona segurança. Então, tudo esse conjunto de ações que você vai fazendo, vai organizando no dia do bebê, vai organizando no dia da sua criança, o que vai acontecer? Vai começar a equilibrar esses hormônios. Então, o seu bebê vai ter mais facilidade de produzir melatonina e permanecer dormindo, tá? Desde cedo, o cérebro busca por padrões. Então, é importante trabalhar isso. Lá dentro do curso, você vai aprender a descobrir os reguladores do sono. O que é isso, Luana? O sono não pode ser forçado, como eu disse lá no começo. Nós não temos a capacidade de fazer ninguém dormir. Sono é autonomia pura. Por que eu coloco tanta atividade lá nos stories? Porque é através das atividades sensoriais, é através das brincadeiras durante o dia que você vai conquistar a autonomia. Por que eu falo? Senta com o seu bebê, né, atrás dele, brinca um pouquinho com ele durante o dia, depois vai falando e se afastando, dando segurança e mostrando para ele que pode brincar sozinho. Outro dia eu coloquei lá nos stories também, né, de uma mamãe que disse que o bebê estava chorando dormindo. Até os 6 meses, o bebê ele tem um sono agitado. Depois dos 6 meses que ele passa a ter sono REM, não REM, sono profundo e sono leve. Então, esse sono vai ser mais barulhento. Muitas vezes a gente pega o bebê e o bebê está dormindo, né? Então, tenha certeza, você precisa aprender a saber quando seu bebê está dormindo, quando seu bebê está acordado. Às vezes, principalmente se o bebê tem uma memória traumática, ele vai chorar dormindo, né? E às vezes a gente pega na ânsia de ajudar. Então, essa autonomia, ela é conquistada durante o dia através das brincadeiras. Essa segurança também é conquistada durante o dia através das brincadeiras. O pouco a pouco, passo a passo, eu vou deixando meu bebê dormir, brincar 5 minutos sozinho, 7 minutos, 8 minutos. Contem aqui para mim no chat. Seu bebê brinca sozinho? Seu bebê fica bem no carrinho? Seu bebê fica bem no tapetinho? Isso já é uma atividade. Momento acordado é momento de intensa atividade. É momento de estímulo. Isso vai equilibrar o bebê para ele poder dormir bem. E o sono, ele é esse equilíbrio dessa pressão homeostática e desse ritmo. Então, quando você encontra o ritmo da criança, sabe realmente quais a janela ela faz, né? Voltando aqui um pouquinho,
sabe essa sequência de atividades. Então, você encontrou o ritmo, e aí você encontrou a pressão homeostática, a chance do seu bebê dormir a noite inteira são, assim, enormes. E o que é isso, Luana, essa pressão homeostática? Nada mais é do que a pressão do sono. É a capacidade do seu bebê conseguir sentir sono e dormir, tá? Lá dentro do curso também eu ensino você a descobrir todos os possíveis bloqueadores do sono. Desequilíbrio hormonal, nível insuficiente de melatonina, né? Que às vezes a exposição do sol não acontece, a gente acha que tem que pôr o bebê para tomar sol só até os 3 meses e é para a vida inteira, tá? A alimentação, não usa os alimentos adequados, o ambiente do sono não tá legal, tem o medo, a questão emocional, a história da gestação, do nascimento, como vocês viram, problemas, né, desconfortos ou problemas de saúde. Por que que eu sempre pergunto lá, seu bebê dorme de boca aberta? Seu bebê sua muito à noite? Seu bebê ronca, tem dificuldade? Porque pode ser problema de saúde também. Seu bebê não, o seu bebê acorda muito. O temperamento, ninguém considera o temperamento do bebê. E lá dentro do curso eu ensino você a aprender a conhecer o temperamento do seu bebê, aprender a ajustar o nível certo de melatonina. Como é que eu ajudo o nível certo de melatonina? Através do sol da manhã, ou da alimentação, com mais triptofano, um ambiente adequado, o honrar a noite, que é evitar as luzes artificiais. Tudo isso no passo a passo, no detalhe lá do curso do Romain. Tem essa aula aqui no módulo de alimentação que eu acho maravilhosa, que é a aula onde eu ensino todos os alimentos amigos do sono, né? Como se alimentar de forma adequada, porque às vezes a gente esquece, né? Estou amamentando, depois das 5 horas eu tomo um sorvete, como uma pipoca, né? E esqueço que eu estou amamentando, que isso pode interferir na qualidade do sono do bebê. Então, dentro do curso do Homem tem um módulo incrível que eu amo de paixão, falando todos os alimentos, né? Que realmente ajudam o bebê a dormir bem, tá? E o passo a passo completo para você fugir desse mapa da atenção, esse mapa que pode provocar, porque às vezes a gente acha que só os traumas são desenvolvidos só lá na barriga. Sim, é importante, porque ali o cérebro do bebê está formando, mas o cérebro do bebê, seu bebê ainda está em desenvolvimento. Então você precisa cuidar e aprender o que realmente você precisa fazer para não traumatizar seu filho de novo. Ou, né, às vezes, como diz lá, a gestação foi linda, o parto foi lindo, eu tive uma ótima recuperação, um puerpério lindo, mas hoje eu estou cansada, estou estressada, às vezes eu chego a gritar com meu bebê, às vezes eu me arrependo de de ter, né, parido aquele filho. Então, tudo isso eu posso sim criar um novo mapa de tensão, que aí eu posso sim traumatizar meu bebê, tá? Então, tudo isso, esse passo a passo completo de como fugir o mapa da atenção, como organizar ritual, como fazer o tempo da conexão, o tempo do coração, a temperatura ideal para o início da noite, para o meio da noite, né? Porque o sono ele tem fases, e essas fases também têm uma temperatura corporal, e isso é importante, e ninguém ensina isso, o como a temperatura da noite, do meio da noite, pode estar influenciando na qualidade do sono do seu bebê. Conhecer temperamento, gente. O tipo de temperamento é importantíssimo. Dentro da consultoria, eu consigo fazer um trabalho mais direcionado, né, até de conseguir detectar a própria personalidade do bebê. Mas no curso, vocês conseguem aprender se o bebê tem um temperamento mais fácil, mais moderado, mais difícil. E aqui não é rotular. Quando você descobre o temperamento, como o seu filho pensa, como o seu bebê pensa, isso faz toda a diferença, né? Para você montar a rotina, montar a boa noite de sono do teu filho. Enfim, conhecer tudo mais sobre o sono infantil. Aqui eu trago um hipnograma para vocês, que é aqui mostrando como é que funciona o sono do bebê. É que muitas vezes as pessoas falam que o bebê tem que dormir 12 horas do sono, mas aqui, ó, o bebê está acordado, e aí ele vai entrando no sono, isso acima de 6 meses, tá? Porque antes dos 6 meses o bebê não tem essa classificação de sono. O bebê começa a entrar num sono REM, que é um sono mais leve, e aí ele vai para o sono profundo, nesses estágios. Gente, do Instagram, muito obrigada. Eu acho que minha bateria já vai acabar. Se você quer ver o final da aula, entra no Zoom, tá? No Zoom tá aqui todo o material e eu vou disponibilizar também lá no grupo, tá? E aí o bebê entra nesse estágio de sono, mamães.
E eu tenho usado o estágio 1, 2 e 3, que é o sono profundo. Para eu ter um sono de qualidade, para eu garantir a imunidade, garantir aprendizado, garantir alimentação, esse bebê precisa dormir no mínimo 3 horas seguidas. Contem para mim aqui no chat se seu bebê está dormindo 3 horas seguidas. No mínimo. Senão, o risco de imunidade, o risco de gripe de repetição, doenças podem ser afetados. O risco de dificuldade de crescimento, de alimentação, tudo isso pode estar influenciando. Se o bebê, no mínimo, não dorme 3 horas seguidas. E aí depois eu venho aqui, ó, para os breves despertares, tá vendo? Então não é sono contínuo. Nem nós adultos temos sono contínuo, como as pessoas falam por aí, né? Eu tenho aqui breves despertares. A diferença está se o seu bebê está se sentindo conectado. Se você sabe tudo que eu mostrei ali atrás, seu bebê vai ter realmente um breve despertar, vai acordar e vai voltar a dormir rapidinho. Alguns vão precisar mamar, outros não, né? Não vai ficar igual hoje a mamãe me falou, eu fico 1 hora e meia com meu bebê no peito para ele voltar a dormir. Isso não é saudável nem para a mamãe, nem para o bebê, tá? Além de tudo isso, você vai aprender o sono de 0 a 12 anos para garantir noites de sono, né? Boas noites de sono para toda a infância do seu bebê. Porque imagina você tendo certeza que seu filho está crescendo saudável, que seu filho está crescendo feliz. Isso não é maravilhoso, né? Além de mais tudo isso dentro do curso Turma Bem, gente, vocês vão ganhar aqui mais de R$ 500 de bônus. Porque lá dentro, além de tudo isso que eu mostrei aqui, tem 2 mini cursos. Ó, eu vou sair do Instagram, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijos. Vou tirar aqui. Além de tudo isso, né, nós temos um mini curso com a Nutri, Mariana Vieira, que dá todo o suporte de introdução alimentar, seletividade alimentar. As alunas têm 20 minutos de voucher com ela para ter uma conversa tete a tete ali, para ajudar nessa alimentação. Se ficou alguma dúvida nos modos de introdução alimentar, a Mariana dá esse suporte. Nós temos mais outro mini curso, né, com a Patrícia Alves, que faz toda uma terapia linda em trabalho conjunto comigo. É uma terapia intrauterina. Às vezes, o seu comportamento, a dificuldade de seu bebê dormir mamando, também pode estar em como você sentiu isso na barriga da mamãe. E ela faz uma reconexão com o que você sentiu no útero da sua mãe. E ela começa a trabalhar isso. Tudo isso vai de bônus, você não precisa pagar nada quando você entra no curso Durma Bem, tá? E aí, o presente que eu falei para vocês que eu queria trazer nessa noite, que é um presente assim do coração. Até quem é aluna já aqui vai me gritar agora, né? Que eu tô trazendo só nessa noite, só para vocês aqui que estão nessa aula ao vivo. O presente mais incrível e exclusivo, que vai ficar disponível por apenas 24 horas. As primeiras alunas que entrarem hoje no curso do Mamãe vão ganhar uma consultoria comigo, exclusiva, de 15 minutos, para analisar todas as suas dificuldades, o que está trazendo, o que está impedindo o seu bebê de dormir. E eu vou te dizer, faz esse passo a passo personalizado, aplica isso por tantos dias, usa esse floral, vou pegar ali na sua mão e vou te ajudar a resolver esse problema. Eu nunca fiz isso dentro de todas as turmas do Zuma Bem, e hoje eu estou fazendo, mas apenas por 24 horas, tá? E talvez você esteja me perguntando aí, Luana, qual é o valor de tudo isso, né? E eu gosto sempre de refletir. Qual é o valor de garantir o desenvolvimento saudável do teu filho? Qual é o valor de você ver teu filho sorrindo, né? Qual é o valor de uma boa noite de sono? Qual é o valor do seu casamento? Porque a gente sabe que a gente fica estressada, sem dormir, não tem paciência com o marido, aí entra aquelas brigas na madrugada porque o marido não ajuda, ou é isso, aquilo. Qual é o valor de você ver a sua família feliz? Eu acho que nada disso tem preço. Não tem dinheiro que pague, né? Tudo isso eu poderia cobrar fácil, mais de R$ 3.000, dentro do que foi mais de 40 mil que eu estudei, que eu investi em cursos, em informações, sem contar nas horas, no tempo que eu fiquei aqui de tentativas e erro para construir esse método. Hoje eu não conheço ninguém no Brasil que tenha um método tão completo e com tanto cuidado. Mas o preço do Durma Bem hoje é apenas R$ 697, meninas. Olha só que incrível. Mas para vocês que estão aqui comigo,
no ao vivo, né? Adquirindo o Durma Bem hoje, vai ser apenas R$ 197. E esse valor ainda dá para parcelar até 12 vezes. Sai mais barato que um pacote de fralda. R$ 19,90, R$ 19,66, né? 19,66 no cartão. Você pode parcelar. Luana, não tem o limite total do cartão. Você pode fazer com valor parcial de limite, né? Então, assim, é um método, é uma forma que eu quis realmente ajudar mais mães, né, a poderem dormir bem. E aqui, antes de eu abrir e para as dúvidas, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, um pouquinho que algumas mamães, né, que já fizeram curso. Ai, gente, eu fico emocionada toda vez que eu vejo. Deixa eu voltar aqui, parar aqui. Só vou abrir o chat aqui para falar com vocês. Só um minutinho. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? E eu vou responder vocês aqui agora. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar esse material também lá no Zoom. Então, só para finalizar aqui. Então, gente, hoje eu quis trazer esse conteúdo, trazer um pouquinho mais do curso Durma Bem para vocês conhecerem, tá? Além de tudo isso, eu confio tanto no meu trabalho que eu dou esses 7 dias de garantia. Você pode assistir todo o curso. Se não gostar, não é para mim, Luana, eu devolvo seu dinheiro, porque, como eu disse, hoje a gente já tem alunas com 3 dias de resultados. É lógico, né, que tem uma que vai precisar de mais tempo, mas é, eu vou fazer essa oferta hoje, por esse tempo limitado. Então, eu vou deixar esse link aqui no chat, vou deixar também no grupo, é só clicar aqui, você vai conhecer mais, né, sobre o curso Durma Bem, tá? Deixa eu abrir agora o chat aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade em fazer, tá? Ó, a Sara disse que teve muito estresse, no começo foi muita negação, muito choro, é importante, Sara, se trabalhar.
Isso. A Érica disse que iniciou uma gestação tranquila, né? Porém teve sangramento na oitava semana, passou muito medo. Quando tem sangramento, a gente fica muito medo de perder, né? Esse bebê provavelmente, né? Me conta aqui se ele dorme mamando hoje, como é que é, Érica? Se a Érica estiver aí ainda, porque normalmente é um bebê que tem muito medo, muita insegurança, tem dificuldade para dormir. Gestação mais tranquila, mas me deparei com depressão pós-parto. A depressão também afeta muito essa conexão, que é aquilo que eu falei. O cérebro do bebê pode produzir mais cortisol, porque ele vai tentar se conectar com a mãe, mas ele não vai conseguir, tá? Então, tem muito disso. Kathleen disse que no começo, a Camila disse muito estresse, muito nervoso, agitado. Kathleen disse no começo passei muito estresse, passava muito mal, internava quase toda semana. Nossa, de tanto vomitar. Teve Covid, não teve a hora de ouro, olha só, 3 dias internado. Kathleen, você precisa, teu bebê também precisa de terapia, sabe? Ingrid disse preocupações, agitação. Annelise, quando eu descobri a gestação, fiquei insegura, tinha medo do aborto interior, olha só. Cláudia, tive muitas coisas que aconteceram, eu trabalhei, me aborreci muito, não tive uma boa hora, foi um desastre. Cláudia, é importante, seria muito interessante para ti o curso. Sara disse, ficou muito triste, negação. Depois de 2 meses comecei a aceitar, olha só. O bebê só fica com ela, um bebê mais sensível, né? A Erika disse que ficou muito feliz e insegura, conversava muito, cantava, coisa boa. Não teve contato com ninguém quando nasceu, estava esperando o parto normal. Meu bebê ficou 17 dias na CTI, oh, meu coração, por conta da bronquiolite, nossa, tão pequeno. Também seria interessante, viu? Trabalhar tudo isso. Meu bebê até o mês passado só dormia comigo no peito, agora ele já consegue dormir com a esposa, coisa boa. Assim, a demanda é muito grande para ti. Sim. Meu bebê dorme sozinho sem mamar, mesmo assim tem noite que acorda às vezes para mamar. Vocês estão me ouvindo bem? E agora que eu vi uma mensagem aqui que está sem áudio. Ó, cesárea de emergência, meu médico fez o parto, estava doente. Pela manhã cedo. Gente, muita história. Muita bom ouvir vocês e entender um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor de vocês, de toda essa parte da gestação, como isso é importante, né? Me contem aqui se a aula fez sentido, se você ficou alguma dúvida. Esse é o momento agora que eu abri aqui para interação com vocês. Giovana, quer perguntar alguma coisa? Gente, tenha alguma dúvida? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Letícia, Laísa, Reinaldo. Bom, é isso que eu quis trazer aqui um pouquinho. Ó, a Priscila disse para mim, fez total sentido. Que bom, Priscila. Adorei a aula, fez super sentido para mim. Tive muita insegurança na gestação, parto, pós-parto. Minha pergunta é: o que seria melhor, o curso ou a terapia? Dentro do curso, eu já ensino as terapias, tem um módulo só de terapia, né? Tanto para você fazer junto comigo, coloca o fone de ouvido e faz, como algumas terapias para você já aplicar no seu bebê. Eu ensino dentro do curso você a fazer as terapias devidas, né? E se sentir necessidade de uma terapia mais próxima, também a gente tem essa opção lá dentro, tá? A Ingrid disse, essa questão do bebê, digamos, 45 dias dormir a noite inteira não prejudica a saúde dele?
No hospital, os médicos não deixavam eu deixar o meu bebê dormir. Então, aí tem uma questão muito. Que idade tem seu bebê, Ingrid? Eu tinha que acordar ele de 3 horas para mamar, por causa da hipoglicemia. Aqui tem uma questão. Quando o bebê nasce com baixo peso, né? O que que é um baixo peso? Com 2,5 kg, que pode acontecer, menos de 3 quilos, ele pode ter risco de hipoglicemia. Quando o bebê nasce com um bebê que a gente chama bebê GIG, que é um bebê que nasce acima de 4 quilos, 4,2 kg, como nasceu meu filho, 4,3 kg, esse é um bebê GIG, ele também tem risco de hipoglicemia. Então, se o bebê nasceu ali para a faixa de 3 quilos, 3,5 kg, ok, não tem problema nenhum. Agora, se seu bebê nasceu GIG, né, que é grande demais, acima de 4 quilos e menos, né, com 2 quilos e pouco, e a pediatra e o médico avaliar que tem risco, e se o bebê for muito, né, 45 dias ele já saiu ali, vamos dizer, da fase latente de risco. É importante validar com o pediatra, tá? Essa questão. Mas, no caso ali do bebezinho do depoimento, é um bebezinho que nasceu dentro do peso, tem todo o acompanhamento. A gente faz toda essa avaliação, essa orientação, tanto dentro do curso como a consultoria, tá? Para esse bebê poder dormir a noite inteira. E assim, esse bebê dormir a noite inteira, às vezes, dependendo do bebê, com bebê de RN falando aqui, são 5 horas, 6 horas, 7 horas. Ali ele já dormiu, né, mais que 8 horas. Mas é um processo. Ela foi fazendo passo a passo do curso, tá? E aí essa questão do risco da glicemia, tá? Me diz se eu respondi você ou não. Agora, essa questão de acordar a bebê para mamar, se esse bebê não tem risco, é um grande mito. A gente está praticamente treinando o bebê a acordar a cada 3 horas. À noite não precisa. Lá dentro do curso eu ensino esse passo a passo de como você dá o mamar efetivo durante o dia para que esse bebê possa dormir bem e dormir melhor a noite inteira, para todas as idades. A Priscila disse muito obrigada por compartilhar conosco essas informações. É um prazer, meu amor. Letícia, minha bebê é super tranquila, mas na hora de dormir só quer peito. Tem noite que dorme 23 horas e acorda 4h50 da manhã. No final da minha gestação, descobri que estava com sífilis, mas o nervosismo de tudo ficou com medo de ter passado para ela. Então, Letícia, o curso seria ótimo para você, porque nas primeiras aulas eu já consigo te ensinar o que, se você descobrir que se ela tem esse nervosismo por isso ou se é por outro motivo. Você não me falou a idade dela. Se ela está dormindo às 23h30, provavelmente o relógio biológico dela está desregulado, tá? Você precisa pôr muito sol da manhã e organizar esse dia para ela poder dormir mais cedo, né? Ela pode estar exausta aí, por isso que ela acorda às 4h50. É pouco para ela, tá? Ingrid disse que respondi, ok. Nos seus estudos, qual é a interferência do pai no sono do bebê? Assim, ó Miri, o papai e a vovó, o bebê ele vai ter muito imprint emocional dessas primeiras relações. Como é que você se relacionava com o teu marido durante a gestação? Como é que foi a reação do marido ao descobrir que estava grávida? Porque tem pai que aceita, não é não, maior alegria, fica feliz, eu vou ser pai. Tem pai que não aceita tão bem, é um susto para ele também, né? E aí traz muito também a dinâmica de como foi a gestação desse pai, como é que foi o nascimento, porque neste momento de gestação e primeiro ano de vida todo do bebê, nós é, trazemos muito, muito mesmo, as nossas dinâmicas, as nossas dores. Às vezes já aconteceu de aluna minha de contar que quando ela se engravidou, o marido foi embora, meio que abandonou, né? Às vezes a gente vai para julgar, mas esse bebê às vezes está trazendo, esse marido está trazendo uma dor do bebê dele. É muito comum isso acontecer também, tá? Me disse se eu te respondi, Miriam, se ficou alguma dúvida. Ó, Letícia disse 1 mês e 19 dias. Então, Letícia, tem que ver como é que foi o peso, tá? Mas você não precisa mais acordar para mamar, tá? Se não teve
nenhum risco comprovado ali de hipoglicemia na maternidade pelo pediatra, não precisa acordar de 3 em 3 horas. À noite, você vai deixando ele ir estendendo aos poucos. Só organiza as mamadas do dia, tá? E a sua alimentação é importante. Agora está com quase 2 meses e acorda por conta de a cada 2 às 3 horas. Tem noite que ele chega a 4, 5 horas. É uma evolução, tá, Ingrid? Aos poucos você ir trabalhando, né? O passo a passo do curso, como eu ensino lá, organizar a alimentação, né? Organizar essa amamentação, as atividades é importante, tá? É, tudo isso vai ajudar ele a esticar mais horas e a dormir bem, tá? A Miriam disse, clareou o fato do meu bebê não querer ficar com a mãe. É muito comum, às vezes os pais queriam um sexo também. E aí, lá no chá de revelação, a avó, ou materna, ou paterna, queria outro sexo. E às vezes, né, esse bebê vai ter essa interpretação, sim, dos avós, né? Como não aceito, pode acontecer. Ingrid dorme no peito após uns 2 minutos, uns 20 minutos mamando. E muitas vezes dorme sozinho, tanto no carrinho como show, show, Ingrid. Tá com 2 meses, aos pouquinhos, você vai dando essa oportunidade para dormir melhor, tá? Meninas, mais alguma pergunta? Ana, Érica, Patrícia, ficou tudo certinho? Tem alguma dúvida? Eu que agradeço. Se ficou alguma dúvida, podem me colocar aqui, que agora é a hora. Ô, Elisângela, aí é ajuste, tá? Elisângela disse, meu bebê é de 3 meses, dorme a noite inteira, mas as sonecas não passam de 20 minutos. E pode ser que ele durma por exaustão, tá? Eu tenho que olhar isso, porque talvez o sono não seja tão de qualidade, porque soneca de 20 minutos, ele não faz nenhum ciclo, né, de sono, ele não garante esse aprendizado de imunidade, de crescimento. O ideal ali seria, com 3 meses, já a soneca de 40 minutos, no mínimo. Tem que entender por que que esse sono está agitado, porque esse sono está difícil. A Paula disse, o curso serve para 1 ano e 4 meses, o curso é até 12 anos, Paula. Serve para 0 a 12 anos. E aí eu tenho muitas alunas que compram o curso ou que fazem a consultoria e vêm para o curso para esse momento. Lá eu tenho outros módulos que eu ensino sono por idade, né? Tenho passo a passo para cada mês. E quando a criança já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, quais são os desafios, o que que a mamãe precisa fazer, o bebê começou a dormir ou acordar, tudo isso eu ensino lá dentro do curso. Érica, tudo certo? Concurso eu conquisto mais autonomia para mim e para o meu bebê, com certeza, Miriam, com certeza. A autonomia, ela é conquistada no dia a dia, né? E são através de coisas muito simples que às vezes a gente não leva em consideração, tá? Coisas como as brincadeiras, o tempo, as brincadeiras sensoriais, o tempo que esse bebê fica sozinho, o que ele consegue fazer, até mesmo como ele se alimenta. Em todo momento nós estamos conquistando a autonomia. E para nós, temos um módulo só para a mamãe, né? Que o módulo 2, não sei se tem alguém aqui, a minha aluna, o módulo 2 é um módulo lindo, só de emocional da mãe e como nós trabalhamos as nossas dores. Laísa, qual a diferença do curso para a consultoria? A consultoria, eu estou com a mamãe, né, praticamente ali todos os dias. Então, é um passo a passo mais personalizado, né? Exceto essas mamães hoje, nesse momento, vão ganhar esse momento comigo,
né? Eu não faço isso, é a primeira vez que eu estou fazendo, né? No curso, você tem é um ano de acesso para o curso comigo, né? Mas tem esse acesso pela plataforma, você tira as dúvidas comigo pela plataforma. E tem o grupo de alunas, hoje nós já temos mais de 100 alunas, né? E todas as alunas que já conseguiram, as que estão no passo a passo, estão lá, uma se ajuda, né? Hoje mesmo, tem muita conversa, tem algumas coisas que eu consigo acompanhar ou não, é bem lindo, quer ver? Eu vou mostrar. Hoje uma mamãe comprou um relógio e compartilhou com outras mães, as mães vão se ajudando nesse passo a passo. Então, além do acesso lá comigo, tem o grupo de mães amigas, né, de alunas, elas se ajudam. Esse aqui foi uma dica de uma mãe de um bebê de 4 anos que não dormia, né? Uma criança já, e hoje ela está dormindo a noite inteira. E aqui é um jeito de trabalhar autonomia e limite mental. Isso é um relógio, né? É uma dica que ela compartilhou junto conosco lá, que dentro do curso eu ensino algumas coisas assim, e ela comprou e aplicou e já dividiu. Então, me disse, eu te respondi. Então, basicamente, o curso, né, ele é num valor mais acessível, ele está nessa promoção agora, né, de 697 por apenas R$ 197, onde você vai assistindo as aulas e vai aplicando passo a passo no seu tempo. A consultoria, ela tem esse momento comigo, né, mais próximo, onde eu te dou esse passo a passo personalizado e eu vou acompanhando por alguns dias. É lógico que ela tem um valor, né, é um pouco mais alto que o curso. Ele disse, ótimo, gratidão. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tô vendo aqui que já tem mamãe que entrou. Uau, coisa boa. Eu vou colocar o link aqui também no chat para vocês. Deixa eu só. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Então, aqui está o link no chat também. E serão todas muito bem-vindas aí no curso Durma Bem. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, meninas, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida. Essa oferta é por apenas 24 horas, tá? Então, não percam que amanhã, né, à meia-noite, a gente encerra essa promoção aí do curso Durma Bem, tá bom? E eu vejo vocês lá do outro lado. Muito obrigada e ótima noite a todas. A Laísa disse, sim, vem para o curso que você ganha já. Essa consultoria vai ajudar muito, faz muita diferença. Beijo, gente. Muito, muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.